aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Ótima noite a todos vocês de domingo. Quem puder deixar o seu like, agradeço muito. Se inscreva no canal. Lembrando que amanhã, 10 horas da manhã, aqui no Verdão Sempre, tem live, tem de segunda a sexta, programa Café com Porco. Vai ser um prazer receber você aqui, você que puder assistir. Fica gravado, se vier assistir depois, fica a seu critério. Bora lá nesse vídeo aqui para falar sobre o Alexander Barbosa. Pra quem estava muito pessimista, eu tava até falando nos grupos, galera, calma, gente, calma, não tem como dar errado, só se o Botafogo for muito pilantra, tal. Vamos falar o que aconteceu hoje sobre o Danilo, que não entrou em campo. Umas 3 semanas atrás eu falei assim, o Palmeiras vai dar a última cartada. Vamos falar aqui sobre o que tem do Palmeiras. O Palmeiras quer o Danilo? Quer. Quais as situações, o que o Palmeiras vai pagar, até quanto o Palmeiras pode chegar. A gente vai falar nesse vídeo aqui tudo sobre o Danilo, beleza? Galera, primeira coisa, sobre o Alexander Barbosa. Ele estava lá chorando aos prantos ao final do jogo. Inclusive tem zoeira mais tarde lá no Contra Tudo e Contra Todos. O Corinthians tomou um ataque, tá no Z4. Engraçado, né? O Corinthians tá no Z4 e a imprensa não fala. Eles não falam absolutamente nada. Eles ficam só, em silêncio, líder da Libertadores e tal. Z4 do Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz tem um aproveitamento horrível nos pontos corridos. Vão brincando aí. Tomaram 3-1 do Botafogo. E o Barbosa não joga mais no Newton Santos. Ele chorou bastante. Foi bem emocionante ali ver, porque vários torcedores entrando no campo, fazendo uma fila ali para abraçá-lo. Ele se despedindo dos colegas lá, abraçado com o Alex Telles e tudo. É um cara que representou as cores do Botafogo, foi campeão, ganhou o Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Inclusive aquele Brasileirão ganharam da gente e a Libertadores nós perdemos para eles nas oitavas de final. O Barbosa será jogador do Palmeiras no segundo semestre, não pode jogar agora, tá, gente? Qualquer jogador que for contratado aí, o Hulk chegou lá no Fluminense, vai jogar quando? Só depois da Copa, porque é quando abre a janela de transferência. Eu até não entendo porque que funciona assim, negociações dentro do próprio mercado nacional, precisar que o jogador só jogue depois, eu não consigo compreender. Mas de toda forma, para quem tinha alguma dúvida, existe ali um medo do Botafogo tentar dar um calote, mas realmente ele só tá querendo sair por cima e se despediu hoje do Newton Santos. Então o Barbosa não joga mais pelo Campeonato Brasileiro, chegou a 12 jogos, vai falar 13, ele não poderia jogar aqui, 12 jogos e agora jogará apenas a Sul-Americana, mais 2 jogos depois se apresenta na Sociedade Esportiva Palmeiras. O Zenit, galera, foi campeão da clube russo, conseguiu passar o Krasnodar na penúltima rodada e se tornou ex-campeão russo. Chegou a 6 títulos, não sei se em sequência ou no total, mas o Nino, Douglas Santos, Luiz Henrique, quem joga mais lá? John, tem mais alguns, hein? Tem mais alguns, foram campeões russos. E agora vamos ver o que vai acontecer. O Zenit vai provavelmente negociar alguns jogadores, tá? E o Palmeiras já se posicionou que não vai pagar uma grana absurda para trazer o zagueiro Nino, e eu duvido que o Zenit venda barato. Mas o campeonato russo acabou, então se tiver alguma novidade a gente vai saber logo em breve, porque o campeonato já era, o Zenit acabou levando. Vamos aguardar as próximas horas. Bom, sobre o Danilo, galera, o negócio é o seguinte, gente, não é surpresa pra ninguém que o Palmeiras quer o Danilo. O Palmeiras tem intenção, só que o Palmeiras não vai pagar 35 milhões de euros, 40 milhões de euros, 33 milhões de euros para trazer. A proposta do Palmeiras seria ali um pouco menos do que pagou para o John Ares, 22 milhões de euros, 23 milhões de euros. O Palmeiras poderia pagar isso pelo Danilo. O Danilo hoje não jogou porque teve problemas particulares e aí não pôde atuar. Lembrando que o Botafogo tem mais 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro até a virada da Copa. O Botafogo joga contra o São Paulo, não sei qual que é o outro jogo. Se ele jogar mais um jogo Danilo, aí já era, não pode jogar por mais nenhuma outra equipe. Depois do que aconteceu no aeroporto, as cobranças, o Danilo não vê como positivo permanecer no Botafogo. Inclusive, ele vai sair, ele não vai ficar lá. Só que a preferência do Danilo continua sendo a Europa, galera. O Botafogo também quer vender para a Europa, porque o Botafogo quer vender para um time que paga mais caro. O Palmeiras não vai pagar o valor que o clube carioca está pedindo ali, que passa dos 35 milhões de euros, que está na casa dos 35 milhões de euros. Mas o jogador também não quer ficar preso a um clube que ele não vai jogar. Então, o negócio é o seguinte: o Botafogo sabe da intenção do Palmeiras, certo? O Danilo jogaria no Palmeiras, mas a Europa é a preferência dele. Mas pode ser que nenhum clube pague o que o Danilo está querendo.
Então assim, pelo que eu sei, o Danilo não tá perto do Palmeiras, porque ele não jogou hoje. O Botafogo sabe da intenção, o Danilo sabe que o Palmeiras tem interesse nele. Ele só não quer o quê, o Danilo? Fechar as portas num clube que ele poderia jogar, que é o Palmeiras. O Flamengo também está interessado, mas o Flamengo quer mais tumultuar o negócio, inflacionar do que provavelmente levar o jogador. Então ele não quer esse compromisso, ele não vai ficar no Botafogo. Então se ele puder não jogar os 2 jogos do Brasileirão, para ele é melhor, porque o Danilo tem 12 jogos. Então a conta é simples. Se o Danilo jogar mais um jogo, um abraço, aí encerra tudo. Ele não poderia jogar aqui no Palmeiras mais o Campeonato Brasileiro. Ninguém vai pagar 23 milhões de euros, 24, 25 num jogador para jogar apenas Copas. Palmeiras não faria isso. Então tudo está ligado nesse 13º jogo. O Zenit está interessado, tem clube alemão interessado, tem clube da Inglaterra que diz que vai fazer proposta para o Botafogo, mas o Danilo está no direito dele ali. Vamos ver o que ele vai falar no próximo jogo, porque tem jogo na semana que vem de novo. Então enquanto o Danilo não jogar esse outro jogo, a esperança ainda segue dele poder jogar no Palmeiras. E tem mais um detalhe muito importante, galera. O Botafogo está com transfer ban. O Botafogo não pode inscrever novos jogadores. Então saiu um papo aí de que o Palmeiras ofereceu alguns jogadores pro Botafogo e tal. O Botafogo tá com 3 transfer bans. Então assim, eles não podem inscrever nem jogadores novos que eles contratarem, nem jogadores emprestados. Então essa negociação não tem como acontecer, porque ele está proibido de registrar novos atletas. Por isso que eu tenho até falado, o Botafogo perdeu os jogadores que provavelmente ele vai perder, ele vai cair para a segunda divisão, porque vai perder 4, 5 atletas e não vai poder inscrever. Então o que eles precisam fazer? Vender algum jogador, já pegar o dinheiro, pagar ali os transfer bans para conseguir ter possibilidade de inscrever novos jogadores. Aí sim poderia acontecer. E outro detalhe importante, galera, o Danilo não entrou em campo hoje e olhem só o que pode acontecer, hein? Amanhã é a convocação para a Copa do Mundo. O Danilo sendo convocado amanhã, e para mim ele será convocado amanhã para a Copa do Mundo, ele não tem obrigação de jogar os jogos pelo Botafogo. Ele pode, e eu acho que isso vai acontecer, se eu estiver errado não tem problema. Para mim ele não vai atuar no Botafogo mais nenhum jogo do Campeonato Brasileiro. Faltam 2, ele vai jogar só Sul-Americana. Para isso não atrapalhar uma futura negociação, caso ele queira fazer. O Danilo jogaria no Palmeiras, gente. A Europa é preferência, sim, mas e se não der certo? Se não fizer uma proposta alta? Claro que tem muito cis, mas ele não quer atuar. E amanhã é convocação. Ele amanhã sendo convocado para a Copa do Mundo, um abraço. Aí ele tem a faca e o queijo na mão, porque o Botafogo, vamos ser sinceros, não vive uma situação muito legal, não vive algo muito interessante para o atleta, principalmente para o Danilo, que não quer ficar lá no segundo semestre de jeito nenhum. Se o Danilo vai ser do Palmeiras, eu não sei, só sei que as chances dele jogar aqui aumentaram, seria um baita de um reforço. E tudo isso acontecendo, a nossa chance com certeza aumenta, porque se ele jogasse, já encerraria tudo e ele não vai fazer esse 13º jogo. Foi o que eu falei lá atrás, num sábado, alemão, uns 3 sábados atrás. A última chance, teríamos a última chance e o Verdão tá se colocando ali. E já avisei, entre Palmeiras e Flamengo, o Danilo escolhe o Palmeiras, escolherá o Palmeiras. Vamos aguardar. Aquele abraço, galera, tamo junto aqui, Verdão sempre. Ótima noite a todos vocês, bora acompanhar o Flamengo e o Atlético Paranaense, ver o que vai acontecer aí. Quem sabe sai um empate aí pelo menos. Valeu!